vou para Santos, que nem eu atendo em São Paulo e em Santos. Então, às vezes a pessoa tem que se deslocar, Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, para vir fazer uma ionização, que é uma reposição que hoje nós fazemos, inclusive, pela derme e não por via oral. Tá? É melhor pela derme? Não é que é melhor, é uma opção. Porque a boca, ela engole muitas coisas. E ela muitas vezes pode engolir o que não é necessário. E muitas vezes as pessoas que vêm procurando um tratamento desse, ela já passou por todos os outros. Porque eu até lhe agradeço por estar aqui, porque é uma mídia para trazer esclarecimentos para as pessoas que não conhecem essa área. E a nossa função é essa, né? Trazer esclarecimentos, novidades aqui, abrir espaço absolutamente democraticamente a todos os viés aí dos diversos setores da atividade que a gente tem aqui pela Baixada Santista, como eu disse, na abertura por todo o país, né? Eu, por exemplo, eu fui um consultor tributário de uma multinacional. Entrei com 16 anos na faculdade, me formei com 21. Faculdade de Direito, como eu falei há pouco. Fiz Direito, fui consultor da Ernst Winne, que depois virou Ernst Young, dei palestras adicional estadual num clube alemão que chamava Copenhaus. Ninguém acredita que eu mudei de área. Só que eu cheguei a um ponto de um problema emocional que eu brinco que eu fui da água benta à tarja preta. Eu passei por tudo que você pode imaginar, cheguei a falar para Deus que eu não aguentava mais, que até que era melhor morrer do que estar vivo, só que eu não ia me matar. Só que tinha algum motivo assim evidente para você? No meu caso, não evidente, mas no meu não. Só para ter uma ideia, eu falo que eu vivi numa família que eu tive um pai competente de não discutir com a minha mãe na minha frente, nem da minha irmã. E com 16 anos eu estava na faculdade, com 17 anos eu namorava uma menina bonita e tinha uma moto CB400 na década de 80. Foi rápido, hein? A gente tem que fazer um intervalinho aqui, Alberto. Vamos para um rápido intervalo, um rápido break, e já já a gente retoma aqui o Espaço Regional com o terapeuta ocupacional hoje participando com a gente aqui, o Alberto Santini. Já já. Estou conversando esta noite aqui no painel regional com o terapeuta ortomolecular Alberto Santini. E a gente, ele tentando explicar para a gente aí como é o funcionamento, né, como surgiu a terapia ortomolecular. E antes do intervalo, ele explicava como é que ele fez faculdade de Direito, atuou na área de Direito, era advogado atuante, né, prestador de serviço a grandes empresas e, de repente, surtou. Foi isso, Alberto? Eu falo que no meio de uma festa de um casamento que não era o meu, eu tive pânico. E assim, quando eu brinco que não era o meu, pelo seguinte, se fosse meu, eu poderia estar nervoso na hora, eu teria um motivo para isso. Só que eu não tinha motivo nenhum, eu estava no meio de uma festa e de repente nessa festa, na hora da janta, eu achei que eu ia morrer. E é assim, não tem teoria, é só quem já viveu, é uma sensação que assim, vou morrer, isso era o que eu sentia. Só que nem desmaiar, desmaiava. Só que aquilo me apagou. Eu fui parar no hospital. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma sensação... É uma sensação... completamente fora do... Escurecia a vista, esfriava a mão, disparava o coração... É o lado emocional, né, que tá falando, né? O lado clínico... E é gozado. Tranquilo. Por que eu fui ter isso dentro de uma festa, de um casamento? Então, assim, não tinha motivo. Só que depois... O teu problema começou numa festa de casamento? Começou numa festa de um casamento e depois se expandiu no dia seguinte para a hora da janta na casa dos meus pais e depois foi dentro de um shopping, depois eu larguei o carro na Radial Leste, depois foram anos seguidos. Na Avenida Radial Leste, em São Paulo, você largou o carro? Era véspera de Corpus Christi, era quarta-feira, o feriado era quinta, sexta... Semana Santa. Quinta, sexta, sábado, domingo... Não, Corpus Christi não. É um feriado de Corpus Christi. Era quinta, sexta, sábado e domingo. E na quarta, imagina, no final da tarde, o pessoal querendo ir viajar. Só que eu estava voltando do trabalho, eu estava na Radial Leste, tudo parado, e começou a me dar os 5 minutos lá do nada, porque eu falo que é que nem aquela música, ele aparece do nada e mexe demais com você. E eu comecei a ter um ataque dentro do carro, vou morrer, e não é que eu saí andando do carro, eu saí desesperado, tiveram que estacionar. Tiveram que estacionar, vou morrer, fazendo escândalo. Fui parar no hospital mais uma vez. Depois chegou uma hora que eu não ia mais no hospital, que eu chegava lá e não dava nada. Imagina, eu já estava em pânico. Alguém vinha querer me dar uma injeção, aí que eu não tomava mesmo, eu estava em pânico naquele momento. A única coisa que altera é a pressão, né? Passava 5... Então, no meu caso, sim. Eu falo que existe a família do ão, né? Que são sintomas que terminam com ão que atinge a população toda. E ele começa pela tensão. Então a tensão, ela pode me gerar palpitação, embaçar minha visão, mexer com a minha circulação, me dar palpitação. E era o que aconteceu. Cheio do ão, né? É a família do ão que começou pela tensão. E aí eu fui procurando tudo que era tratamentos. Vivi com remédios fortes que eu fui sugerido que eu tomasse a vida inteira. Só que eu não acreditava que eu ia ter que viver tomando uma substância a vida inteira. Então eu comecei a procurar ditas alternativas. Dentre elas eu acabei conhecendo a ortomolecular que me tirou em 4 meses dessa situação. E aí quem me tratou, ele dava cursos, inclusive e ele me viu que eu ia prestar medicina na época. Quando eu prestei o vestibular para Direito,
Eu fiz biológicas, tudo, fiz auxiliar de patologia clínica, que é dentro do colegial você saía técnico nisso. E eu acabei não prestando porque a minha irmã tinha tomado posse como a juíza mais nova do estado de São Paulo naquele ano. Certo. E eu vendo aquela posse no tribunal, e um pai advogado, tudo, eu falei, caramba, eu vou acabar prestando direito. E prestei, entrei na faculdade, fiz direito no duplo sentido, tanto na faculdade quanto fiz estágios, tudo. E acabei entrando numa multinacional futuramente por minha conta, só que foi quando começou a acontecer tudo isso e eu mudei de área porque eu fui estudar a técnica que me curou. E não foi de um dia para o outro, eu fazia as duas coisas. Eu advogava até tal hora, e até 5h30 como empresa, e das 7 às 10 eu aluguei. Mas você, pergunta o seguinte, você não chegou a identificar, durante a sua crise sua crise de síndrome do pânico, né, um motivo assim, central, aparente, forte, que tenha causado... No meu caso eu consegui identificar, e não é visível. E não é visível porque... estresse, muito trabalho? Até depois, vendo meus pacientes que eu trato hoje, existe aquela pessoa que tem situações que eu falei que são... Eu sei porque eu estou assim. Então, por exemplo, eu fui sequestrado, então perdi dinheiro na minha vida, a mulher me separou... O meu filho faleceu, não sei, tem muitas situações que podem levar a isso. Podem levar a isso. E tem situações que do nada acontecem, mas não é que é do nada, são só matéria de situações que muitas vezes foram passando, tudo. Por exemplo, eu vi enchendo o copo, né? Eu vi um rapaz pular do Joelma quando eu tinha 5 anos de idade, de repente, lembra no incêndio do Joelma? Lembro. De repente teve um assalto em 1972 que parou um Galaxy na porta da minha casa, foi um assalto feio lá. Então foi somando situações. Só que existe uma coisa que ninguém fala. Mas o ser humano não é só esse lado material. Eu sempre vejo, até lá na China, eu vi que o ser humano é matéria, energia e consciência. Por exemplo, eu posso pensar em comida e salivar minha boca. Nem por isso eu estou com problema nas minhas papilas e não vai aparecer no exame no laboratório. E o meu medo, se eu penso na comida e salivo a boca, por que meu medo não vai me gerar um sintomão? Então, quer dizer, eu acredito que eu também tinha muita sensibilidade. Sabe aquelas pessoas que são meio esponjas? Que passam mal quando chega alguém do lado? E eu era uma esponja, simplesmente. Então, eu acredito que grande parte do meu pânico foi essa alta sensibilidade. Somando com todos esses vários fatores, que muitas vezes não foram percebidos, assim, demorou, mas de repente manifestou em determinado momento que não tinha nada a ver. É como um carro, o carro vai enferrujando, ele vai enferrujando o carro. O copo vai enchendo, 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 e às vezes uma coisa que nem tem grande importância, transborda, o copo e gera toda essa situação. Imagina um carro, o carro foi andando, um dia ele quebrou. Aí você vai pôr a culpa na rua? Às vezes você pode culpar a rua, aquele buraquinho que passou naquele momento, mas foi um monte de situações que acabou fazendo aquilo acontecer. Agora, Alberto, a gente sabe que existem muitos mitos, não é? Muitas distorções, ainda há muito pouca aceitação, por exemplo, a medicina, a maioria dos médicos, 70%, 80% dos médicos, torce muito o nariz para esse tipo de alternativa, eu acho que assim... O que você pode dizer a respeito dessa situação toda? Você enfrenta ainda muitas dificuldades, muitos problemas, ou não? Não, pelo contrário, tem vários médicos que inclusive tratam comigo juntamente Eu falo que existem preconceitos em todas as áreas, principalmente monopólios existem. Existem médicos até que praticam, né? Você vê, por exemplo, no ano passado, vamos pegar o exemplo no passado. Existe medicina ortomolecular? Existe uma visão alopática que é diferente, ela é uma visão mais de quantidade. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma carência está com anemia, então ela vai tomar um sulfato ferroso numa miligrama maior. Ou então, por exemplo, a pessoa está com um problema de cálcio, vai comprar um Oscal D 500 miligramas. Então, na visão terapêutica já é diferente, que a gente não está preocupado em dar quantidade, sim produzir reações, até para que você absorva a quantidade. Entendeu? É um pouco diferente as visões. Mas com relação a isso,